Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leituras particulares. Então, além desse trabalho de cartomancia coletiva que realizo aqui no canal, se vocês não conhecem, eu os convido a conhecer, também realizo tiragem particular. Então, para quem se sentir afinizado com a minha energia, entre em contato, pois através da descrição do vídeo tem o link direto. Tem também o link aqui para quem quiser fazer doações para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com essas calamidades atuais em relação à questão das chuvas, enchentes. Então é uma forma confiável e segura para você que deseja ajudar e ainda não sabe uma possibilidade de fazê-lo, tá? Se você estiver assistindo o vídeo no momento que eu estou postando, essa possibilidade de doação ainda está ativa. Se não, desconsidere essa mensagem. Então, venho aqui novamente com mais um vídeo, tá? Mais uma lâmina que vai ser comentada aqui na Caminhada Lenormand, a lâmina de número 22, Carta dos Caminhos, tá? Venho aqui com dois decks que falam de uma maneira mais simplista em relação a essa carta, tá? Esse eu geralmente trago porque ele tem possibilidades em relação a algumas lâminas para uma análise sob outra perspectiva, e aí você pode substituir a outra carta que vem excedente, que vem extra, ou você pode manter como eu faço. Aqui, essa aqui tem outros elementos a serem aproveitados, tá? Que você possa vir a atrelar conhecimento e possibilidades de leitura. E aqui o deck temático, que eu chamo de temático, né? Que é o Afrodite Lenormand. Bem, a carta dos caminhos, geralmente, elas costumam falar sobre dúvidas, né? A carta ela pode falar sobre dúvida, incertezas, sobre possibilidades, que pode ser duas ou até mais. Fala sobre pluralidade de maneira geral. Decisão de por qual caminho você vai seguir. Ou então naquele momento que você ainda está na incerteza. Lembrando que existem cartas que elas especificam muito bem esse momento de encruzilhada. Esse momento de incerteza e esse momento em que você está para tomar uma decisão. Tá? Então, geralmente, essa carta ela vai representar aquele momento que você tem uma dúvida que acaba sendo um anseio, né, para o seu coração, obter uma resposta. Muitas vezes a carta do caminho ela pode representar justamente esse momento que a pessoa busca a cartomancia, que é onde ela quer um aconselhamento, tá? A cartomancia ela não vai tomar aí para si a decisão de fato, mas ela vai te alertar quais são as possibilidades dos caminhos que você venha a ter a dúvida. Então, se você está incerto entre um trabalho e outro, a cartomancia, de maneira geral, ela vai te entregar como pode ser um caminho e como pode ser o outro. Mas ela nunca vai te dizer qual é o melhor direcionamento. Isso só cabe a você, né? Então, é até bom isso, porque faz com que você tenha ainda o discernimento de que o livre-arbítrio ainda é seu. A decisão desse caminho é sua, ok? Então, ela pode falar sobre caminhos férteis. Existem algumas cartas que elas vêm, né, mais explícitas, onde tem uma carta, né, onde há uma arte e desse lado a arte está toda obscura ou sem nenhum tipo de verde, sem nenhuma vitalidade. Há uma visão de maior condição de incerteza, de dúvidas ou negatividades, e desse lado vem no sentido oposto, positividades, certezas, algo muito verdejante. Eu não trouxe realmente nesse momento aqui uma carta que funcione desse jeito, mas com certeza vocês que têm algum tempo de cartomancia já viram, né? Que existem cartas que elas dão uma abordagem totalmente diferente. É como se elas já expressassem aquilo que pode ficar totalmente visível para vocês, mesmo tendo uma carta assim. Você já tem uma consciência de que um caminho pode ser mais tempestuoso, mais dificultoso, com maiores sombras, incertezas, e o outro mais favorável para a sua energia, tá? Então, de maneira geral, mesmo não tendo esse aspecto registrado, né? Isso pode sim fazer diferença para você, mas não é necessariamente obrigatório. Você pode fazer essa análise sem ter isso representado na lâmina. Claro, é como eu sempre falo, se existe uma representação de um aspecto na lâmina,
Isso facilita em determinados contextos a você passar uma tiragem mais assertiva, tá? Nem sempre eu escolho um deck com mais elementos, como esse aqui, por exemplo. Mas isso pode vir a fazer diferença na minha tiragem, tá? Mesmo um deck mais simplista, mas se ele tiver uma temática diferente, uma arte diferente, ele já te entrega maiores possibilidades. É para isso que eu sempre falo para vocês. É por isso que existem outros decks. Tem pessoas que consideram como sendo uma futilidade ter vários decks. Não é uma futilidade, porque cada deck pode entregar uma mensagem. E para aquelas pessoas que se prendem a só um significado, elas estão perdendo muito. Porque se não houvesse necessidade de interpretar esses elementos, né, que estão ao redor, que podem enriquecer muito a sua visão, não haveria necessidade de haverem múltiplos, inúmeros, incontáveis, infinitos, né, decks. Eles não vêm como uma forma só de alimentar um sistema, né, como muitos dizem, de capitalismo, não. Eles vêm para poder somar a sua capacidade de leitura e, em consequência, a entrega que você fará. Bom, vamos analisar essa lâmina aqui, que é a lâmina que eu sempre trago como referência de elementos a mais. Aqui, a gente vê sobre a questão da frutificação, né? Sobre a vitalidade, a fertilidade. O verde, para mim, ele me lembra multiplicidade de possibilidades. Ele me lembra aquilo que é abundante. Então, aqui, por exemplo, nessa carta eu poderia ver que é como se, independente do caminho que você seguisse, você vai ter múltiplas possibilidades. Você pode escolher por um caminho, por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui. Ainda assim, tudo vai ser fértil para a sua caminhada, para a sua jornada, para os seus horizontes. Mesmo que seja um caminho que te leve ao que você considera como sendo um erro. Todos os caminhos são válidos, essa carta representa para mim, tá? Existe aqui um céu relativamente muito belo. Ele não está totalmente limpo, mas você percebe que ele está brando, calmo, tranquilo. Então isso pode representar que, independente de qual caminho você vier a escolher, você precisa estar sereno. Não há necessidade de colocar tempestuosidades no caminho que talvez já seja dificultoso de você escolher. Aqui, nós não vemos tempestuosidades mentais, vemos calmaria, tranquilidade. Existem dúvidas representadas por essas poucas nuvens, mas você não pode, né, fazer uma tempestade em um copo d'água, você não pode aumentar essa questão, né, de dúvidas. Ao contrário, o que você deseja é dissipar as incertezas, dissipar as nuvens que estão no seu caminho, estão turvando sua mente, para que você possa tomar a melhor decisão. Então essa carta me representa que, independente do caminho que você tome, você precisa estar com a sua mente sã, tranquila, saudável. Buscar ao máximo a calma, a serenidade, a esperança, porque o verde ele fala também sobre esperança. A naturalidade das coisas. O verde ele é muito natural, né? Você vê que é um chão de terra. Falar para que você haja com naturalidade, para que você esteja aterrado, tá? Aterrado é uno consigo mesmo, né? Você buscar fazer um aterramento de fato, plantar seus pés, né, no solo. Pode até falar de uma questão de necessidade de aterramento. Porque para você tomar uma decisão em relação a algo que você quer decidir ou aquilo que você quer materializar, é muito bom o aterramento. Estar descalço na natureza, em contato com o solo, com a grama ou principalmente com o solo de fato. Ir ali, aterrar. Existem muitos vídeos até aqui na plataforma ensinando a como fazer o aterramento de uma maneira simples. Muitas vezes, para você tomar uma decisão, você precisa aterrar, né? Mentalizar a questão de uma maneira serena, mas sem ficar forçando, deixar que a resposta venha da mãe natureza para você. Bom, gente, eu acredito que se você chegar até aqui, né, na carta número 22, vocês têm algum tipo de certeza de que há uma mensagem que venha do sagrado, que venha do solo, que venha das flores, que venha da natureza, que venha do todo. Eu acredito que se você chegar até aqui, vocês já entendem que a natureza é o todo, é o tudo. É a ordem, é a força criadora. Faz parte do todo, né? E daqui vocês também obtêm resposta. Então, se vocês fizeram uma espécie de meditação atrelada ao aterramento, existe muito potencial de que você consiga obter a resposta. Ou pelo menos você consiga obter a serenidade suficiente, o aterramento, a base suficiente para que você consiga tomar uma decisão
referente àquele assunto que está lhe afligindo. Então, muitas vezes, né, por outros aspectos, né, falando desses aspectos mais primários, de aspectos mais leves, relativamente falando, a carta dos caminhos, infelizmente, também pode denotar uma condição de infidelidade, tá? Principalmente se a gente vê com alguma condição, né, da carta dos caminhos, juntamente com a carta dos ratos, a carta do caminho, juntamente com a carta do chicote, do urso, né? Pode denotar com certeza uma condição de traição. Eu já vi até uma condição de caminho, juntamente atrelada a outra carta que eu não me recordo agora, é a carta da cegonha, né? Eu acho que foi a carta do cavaleiro, a carta dos caminhos, a carta do cavaleiro e a carta da cegonha. Eu consegui chegar naquele contexto ali, uma posição de alguém, né? No caso era o parceiro da consulente, que infelizmente já tinha essa prática. Já era comum ele buscar sempre a novidade, a diferença, algo mais fértil. Aquela concepção de que a grama do vizinho é sempre mais verde veio muito forte para mim naquela tiragem. E infelizmente ela dizia que aquele ali já era realmente o padrão dele. Ela só queria confirmar, né? Muitas vezes a pessoa quando vem para sua mesa de jogo, ela quer fazer apenas uma confirmação de algo que já é um fato vivente, presente na energia dela, infelizmente, né? Para alguns aspectos, tá? A carta do caminho, ela pode me falar também sobre um término, sobre aquele momento em que as pessoas vão seguir cada uma para o seu lado. Em alguns aspectos, tá? É um momento de decisão para que as pessoas elas sigam, né? Cada uma para o seu lado, ou que elas sigam o mesmo propósito. Lembrando que nós temos a carta de número 22, o número 22, né? Para mim, falam sobre caminhos em comum, em conjunto, em alguns aspectos. Então, se naquele momento da tiragem eu sentir de levar em consideração esse número, eu sempre vou considerar pessoas que somam energias, que somam forças, que somam seus caminhos em prol de um objetivo, em prol de algum horizonte, querendo alcançar algo, ou pelo menos que tem visões, né, sensos e posicionamento de vida comum. Pessoas que querem alcançar o mesmo. Por mais que a personalidade seja divergente, as pessoas querem chegar ao mesmo caminho. Querem chegar ao mesmo curso. Querem chegar ao mesmo destino. São pessoas que talvez estejam destinadas, pelos seus próprios propósitos, a chegar ao mesmo objetivo. Tenham a mesma visão, querem as mesmas conquistas, né? Então, não só de indecisão ou de divisão de caminhos ou de infidelidade, né? Pode falar a carta dos caminhos. Para mim, pode falar sim de pessoas que decidem. Claro que vai depender muitas vezes das cartas que vierem posteriormente. Se forem cartas que vieram com maior embasamento, né? Pode falar sobre um momento de incerteza, mas que se dissipa, essa incerteza se dissipa. Ou pode falar sobre pessoas que, mesmo com múltiplas possibilidades, ainda assim decidem seguir juntas. Então, essa carta aqui, ela pode sim falar sobre alguém que tem outras possibilidades, mas decide seguir com você. Então, a carta dos caminhos não é de toda ruim, né? Pode falar sobre alguém que tem outras possibilidades, mas que ainda assim escolhe estar com você. É como eu sempre falo, né? É aquela relação. Em muitos aspectos, eu considero o pássaro como sendo algo negativo, por assim dizer, na questão de materialização, fidelização de uma relação mais sólida, porque fala sobre aquela coisa de chuva de verão e tal. Mas vamos supor, se nós tivéssemos aqui, né, a carta dos caminhos e a carta do ninho, né, a carta do pássaro com o ninho, caracterizada ali com um casalzinho, eu diria fortemente, é claro, né, tirando outras cartas para poder confirmar, mas só essas duas cartas talvez me denotariam uma condição de... É uma frase que eu sempre uso, né? O pássaro, né? A relação que vive um pássaro é uma relação em que existem múltiplas outras possibilidades. Esse pássaro ele pode voar para múltiplos caminhos, mas ainda assim ele decide todo dia retornar para o ninho com você. Então ele tem possibilidade de estar com outras pessoas, mas ainda assim ele decide estar só com você. Não é aquela condição. Existe também a condição de infidelidade no sentido do pássaro que voa, né? Em cada direção, em cada ninho, em cada galho, na verdade, está com uma. Eu considero isso, tá? Mas quando vem o aspecto do ninho, pra mim, tá, gente? Tem uma condição muito forte de sedimentação, de base.
sobre duas que constroem algo mais, né? Que pode ser uma família, pode ser um objetivo em comum, pode ser um negócio. Constrói uma vida em comum ali, tá? É diferente do galho. O galho, para mim, é aquela coisa de galho em galho, né? De pousar nesse, depois pousar no outro. É diferente do ninho. Mas para mim, é esse o significado que eu tenho, tá? Estou fugindo um pouco dessa lâmina aqui em específico para exemplificar para vocês como as combinações elas podem denotar algo diferente. E denotando para vocês aqui, demonstrando que muitas vezes um elemento para você pode fazer diferença. Para mim, uma lâmina dos pássaros, né, pousados no ninho é diferente da lâmina dos pássaros pousado em galhos. Eu já falei sobre isso na última tiragem, né? Na última simulação que nós fizemos aqui. Não vou falar aula, né? Mas na última simulação que nós demos aqui, eu falei para vocês, para mim, qual seria a diferença. Então, se eu tivesse a carta aqui dos caminhos juntamente com a carta dos pássaros no ninho, seria muito diferente a interpretação. Seria oposta à interpretação do galho. E aí é óbvio, né? Eu ia tirar com outras cartas, com outras lâminas, talvez até com tarô, para poder fazer essa confirmação, né? Quando eu tiro para as pessoas, quem me conhece sabe que eu não tiro somente uma vez. Eu tento pelo menos 2 vezes, né? Ou com o mesmo deck, ou geralmente eu utilizo um outro oráculo para poder fazer a confirmação daquilo. Então eu uso esse com a Sibila, ou uso esse oráculo com baralho de Marapadilha, ou uso isso com tarô, né? O Lenormand, no caso que eu estou falando, associado a outros. É uma outra coisa que eu aconselho a vocês que estiverem iniciando. Se vocês tiverem dúvidas, incertezas, né? É sempre bom vocês terem um outro oráculo para vocês poderem fazer a confirmação. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer assim. Não é porque é só uma pergunta que eu vou responder só uma vez. Muitas vezes eu consigo ter uma explicação totalmente razoável e sucinta, mas ainda assim eu gosto de ter um outro oráculo para poder fazer a confirmação, porque ele pode agregar algo mais, né? Ou ele pode confirmar aquela tiragem que eu fiz com o Lenormand. Então é isso, gente. De maneira geral, a Carta dos Caminhos fala sobre isso. Mais uma vez eu peço para que vocês que possam aqui contribuir, né? Porque se eu ficasse aqui falando sobre tudo que as cartas do caminho remontam, denotam, eu iria ficar aqui mais de 24 horas e não seria o suficiente para poder abranger tudo em um vídeo. Então vou pedir para que vocês que sejam experientes ou vocês que estão iniciando e já sentem-se, né, à vontade para agregar algo para quem estiver assistindo, quem lê os comentários, por favor, fique à vontade, até porque isso pode agregar até para mim mesmo. Pode haver alguma perspectiva que seja totalmente, né, cabível na minha linha de atuação e eu ainda não tive essa visão, essa abordagem. Então sempre agrega para mim e para aqueles companheiros, né, aqueles parceiros de jornada aí da cartomancia que possam vir aqui para poder aprender, acrescentar, agregar, ok? Então, por enquanto é só. Espero nos encontrarmos em breve no próximo vídeo. Valeu, fui!